Meu nome é Dr. Felipe Duarte, cirurgião plástico, e você está no canal Cirurgia Plástica Descomplicada. Vou falar para vocês hoje sobre o protocolo pré-operatório de cirurgia plástica funcional. O que seria isso? Os pacientes, muitas vezes, eles se encontram numa situação em que no pré-operatório a gente não encontra uma doença classificável para caracterizar ele como doente, mas ele tem no seu exame físico, no seu histórico ou nos seus exames laboratoriais sinais de pré-patologia. Como nós falamos muito hoje sobre uma pré-hipertensão, uma pré-diabetes ou algumas alterações clínicas que mostram uma inflamação do organismo. E esse paciente ele vai ser estudado e preparado para que ele esteja na melhor condição possível para o ato cirúrgico. Porque o ato cirúrgico em si, ele já é um trauma para o paciente, ele vai inflamar o paciente. Então não faz sentido o paciente ele ir numa situação inflamada para ficar ainda mais inflamado. Isso causará o quê? Maior risco de trombose, maior risco de infecção, menor qualidade de cicatrização, uma maior dificuldade de recuperação na cirurgia. Então o ideal é que a gente prepare esse paciente como se fosse um atleta de alta performance, que esteja na sua melhor condição clínica, bioquímica, laboratorial, para no momento em que ele encontrar o trauma cirúrgico, que vai causar uma inflamação nele, ele consiga a melhor recuperação possível para aquela cirurgia. Então, nesse pré-operatório, a gente classifica o paciente de 3 maneiras. Nós temos o paciente que está completamente fora de condições cirúrgicas, como aquele paciente completamente acima do peso, um diabetes descontrolado, em que a gente vai simplesmente postergar a cirurgia dele para pelo menos 1 ano, o paciente retorna só 1 ano depois, e ele vai fazer o tratamento clínico para estar em condições para a cirurgia. Ou seja, o paciente ele é descartado da cirurgia. O segundo paciente é um paciente que a gente chama de paciente intermediário. O que é isso? É um paciente que ele não tem uma doença clínica diagnosticável, mas ele tem esses sinais de pré-doença, que pode ser pela história clínica, pode ser pelo exame físico, ou pode ser por exames laboratoriais específicos que a gente solicita para o paciente e que, se ele tiver alterações, a gente considera ele um paciente intermediário e ele entra no protocolo de paciente intermediário. Ou seja, essa cirurgia desse paciente não vai ser cancelada, mas a gente vai fazer um preparo desse paciente de 6 semanas. Nessas 6 semanas vai ser recomendado para ele, número 1, exercícios físicos aeróbicos e anaeróbicos, ou seja, exercícios de corrida e também exercício de força. Número 2, vai ser recomendado para ele jejum intermitente, ou seja, o paciente 2 vezes por semana vai fazer um jejum intermitente. Número 3, vai ser recomendado para esse paciente uma dieta anti-inflamatória. Então a gente vai passar uma dieta específica para o paciente em que ele vai seguir essa dieta por 6 semanas para ajudar a desinflamar o corpo dele e dessa dieta habitual que ele faz. E número 4, a gente vai recomendar suplementos para esse paciente, suplementos vitamínicos, onde ele vai se suplementar para o organismo dele ter todas as vitaminas, aminoácidos, colágeno necessário para uma boa cicatrização na cirurgia. E o paciente seguindo esse protocolo, ele vai fazer sua cirurgia depois de 6 semanas. Nós temos o paciente, que é o terceiro tipo, que é o paciente considerado ideal. Não foi observado nenhuma alteração nem de doença, nem de pré-doença na sua avaliação clínica. Então a gente vai recomendar um preparo apenas de 2 semanas, em que tudo aquilo que foi recomendado para o paciente intermediário, de jejum intermitente, dieta, suplementação, tudo que foi recomendado para o paciente anterior, vai ser recomendado também para esse paciente, só com um período mais curto, de apenas 2 semanas. E em pacientes que estão em situação intermediária, mas por algum motivo ele precisa fazer a cirurgia com um pouco mais de pressa, por questões pessoais, de trabalho, a gente faz também um protocolo de reposição de vitamínica endovenosa, que daí às vezes não vai dar tempo de o paciente fazer todo esse tratamento via oral e a gente otimiza isso de uma maneira usando antioxidantes e vitaminas de maneira endovenosa para recuperar esse paciente de maneira mais rápida. Então, esse protocolo tem como objetivo que o paciente tenha o melhor resultado possível na sua cirurgia plástica. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e, caso tenha comentários ou perguntas para fazer, estaremos à disposição para responder. Muito obrigado.